Nunca se falou tanto sobre fake news. O Senado aprovou recentemente o PL 2630, um projeto muito ruim que trata desse assunto, tenta trazer uma regulamentação sobre as fake news nas redes sociais. Esse projeto agora vai tramitar na Câmara dos Deputados, então assim, o assunto é super atual. Vamos falar sobre isso hoje. Mas mais do que tratar das especificidades técnicas que tornam o projeto muito ruim, coisa que a gente já fez aqui no canal, em alguns episódios do Livro de Notícia, a gente vai linkar aqui para você. Eu queria conversar sobre o que é que, afinal de contas, realmente está em jogo nesse debate sobre as fake news. Então, vamos conversar nos próximos 20 minutos. Em primeiro lugar, fake news não é algo novo, né? Fake news é um nome pomposo em inglês para falar de mentira, mas de uma mentira específica, uma mentira que deliberadamente usa uma linguagem jornalística, usa um aparato estilístico próprio dos jornais, né? Próprio de um gênero textual que tem credibilidade social para tentar fazer o oposto do que esse gênero textual faz, né? Porque enquanto o jornalismo busca um compromisso pela verdade, a fake news é o oposto, né? É uma tentativa deliberada de enganar as pessoas. Mas isso não é surpreendente, dado que todo mentiroso quer enganar as pessoas, né? Então, dizer que um mentiroso está agindo com mentira, enfim, é uma redundância, mas esse assunto está muito em voga. Como expressão fake news, essa expressão ganhou corpo, ganhou fama com o uso de uma figura que é um narcisista mentiroso, quanto mais, chamado Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né? Durante a sua campanha, ele buscou construir a narrativa de que é alguém, em primeiro lugar, rico, que venceu na vida, mas que venceu por méritos próprios. É aquilo que os americanos chamam de um self-made man, que por isso, como ele cresceu, conquistou o seu sucesso, o seu dinheiro exclusivamente por seu próprio mérito e talento, ele não deve favor a ninguém e não deve, por isso, não precisa se curvar à elite dominante do establishment cultural e político. E aí, um ponto importante para a gente entender como esse personagem se constrói ao longo da campanha e depois na presidência é esse tensionamento constante com a mídia, né? Ele busca aí para afirmar a sua condição de anti-establishment, ele aponta para a mídia como parte da elite, como parte do establishment, elege a mídia como inimigo e, para tratar desse inimigo, atribui à mídia a falsidade, né? Então, ele tem um episódio muito emblemático disso. Ele já eleito, um pouco antes da posse, tem uma entrevista coletiva onde ele está falando mal da mídia, até que um repórter da CNN, o Jim Acosta, no momento em que o Trump respira, ele diz: já que o senhor está nos atacando, poderia nos dar a chance de fazer uma pergunta? E aí o Trump rebate de forma ríspida, dizendo: não seja rude, eu não vou te deixar fazer uma pergunta porque você publica notícias falsas. Quieto. E aí notícias falsas, claro, fake news. Can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you question? I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. Aí é um episódio emblemático desse uso, mas nada disso é novo, né? O que a gente está falando aí é de um exemplo, dessa vez nos Estados Unidos, da ação concreta de um populista, né? Um populista tradicional, um líder populista é aquele que deseja ter um contato direto com o povo e para isso ele precisa deslegitimar, descredibilizar as instituições que fazem a mediação entre o povo e o Estado, entre o povo e o líder. E uma dessas instituições, né, que intermedia as relações entre os diversos setores da sociedade é justamente a mídia. Inclusive, a palavra mídia vem daí, né, dessa condição de mediar o diálogo público. Então, assim, se você quer fazer um diálogo direto com a população, nada mais natural que você busque, então,
deslegitimar aquela instituição que faz a mediação desse diálogo. Nada disso é novo, né? George Orwell já dizia que jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que você publique. Todo o resto é publicidade. Em outras palavras, jornalismo incomoda. Não há novidade em dizer que o jornalismo profissional está incomodando um poderoso, que um poderoso está tentando se defender de alguma crítica do jornalismo profissional e que eventualmente está criticando o jornalismo profissional. Aliás, vale dizer que a crítica ao jornalismo profissional é parte essencial do debate público, é parte essencial do próprio processo de construção de um ambiente de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Não haveria liberdade de imprensa e expressão se não houvesse o direito à crítica ao jornalismo. E vale dizer que isso faz parte, isso é positivo até para os próprios veículos de imprensa que estão sendo criticados. Porque, como a gente falou, se o objetivo do jornalismo profissional é a busca pela verdade, a verdade é uma busca eterna e trata-se de um processo aí que exige uma predisposição de autoaperfeiçoamento. E a crítica atua justamente nesse sentido, né? A crítica é sempre uma oportunidade de refletir e buscar autoaperfeiçoar a nossa posição, a nossa atuação, a nossa atividade. Então, é essencial. Agora, tem uma sutileza, porque a crítica legítima, bem intencionada, é justamente essa que busca ajudar na evolução do processo. Mas há também o ataque deliberado. Às vezes, o ataque e a crítica podem ser de difícil distinção, né? É uma sutileza identificar com correção o que é uma crítica e o que é um ataque. Mas eles têm o propósito oposto, porque o ataque busca, no lugar de aperfeiçoar o processo, dificultar o processo, destruir o processo. O objetivo dos populistas ao atacar a imprensa não é colaborar com o autoaperfeiçoamento da imprensa, pelo contrário, é deslegitimar o papel da imprensa e tentar fazer com que seja retirado do espaço público esse papel, esse trabalho fundamental de mediação da diversidade da sociedade, dos diferentes atores que, enfim, dialogam, das diferentes posições que existem na sociedade e que são postas ao diálogo através da mídia. E aí vem um outro elemento fundamental, porque além da crítica, para que haja esse aperfeiçoamento da imprensa, é preciso haver também pluralidade na imprensa, é preciso haver, usar uma linguagem de mercado, é preciso haver concorrência, ampla concorrência no mercado de imprensa. Isso é fundamental. Mas para além da linguagem econômica, para além de falar em concorrência, eu acho que é fundamental falar de pluralismo, porque há aí uma questão mais profunda sobre o funcionamento de uma sociedade aberta e da dinâmica da imprensa numa sociedade aberta. Porque o que a gente está falando é da busca pela verdade. E numa sociedade aberta, não existe um único caminho para encontrar a verdade. O que marca o pluralismo, o que marca a sociedade aberta é justamente a premissa de que existem diversos caminhos possíveis e legítimos para entender os fenômenos sociais, que existem valores diferentes que são igualmente legítimos, que as pessoas podem ser igualmente bem intencionadas, igualmente bem informadas, igualmente inteligentes e chegarem a conclusões, a caminhos diferentes e igualmente legítimos. Portanto, é fundamental perceber a importância da pluralidade para a construção de um ambiente livre de ideias. E neste ponto é que eu acho que há a grande novidade no século XXI, porque a gente está falando aí da época com a maior pluralidade já existente na história da humanidade. Graças ao advento das redes sociais, o uso da tecnologia, a gente tem agora a possibilidade das pessoas falarem livremente de forma pública. Então, a gente não tem apenas uma expansão da liberdade de expressão, a gente tem aí a expansão da liberdade de imprensa, no seguinte sentido. A ideia de imprensa eram os meios de comunicação, de expressão, que tinham a capacidade de ser disseminados, né, de alcançar muitas pessoas. E agora, cada indivíduo, ao ter uma conta numa rede social,
passa a ter essa dimensão da liberdade de imprensa, no sentido de expandir o seu alcance, de chegar a milhares de pessoas, a milhões às vezes, e às vezes de forma muito rápida e instantânea. Então isso traz uma verdadeira revolução no mercado inteiro de comunicação, na forma como a gente entende o ambiente de livre troca de ideias. E é aí que está o desafio. Agora, por que isso é um desafio? Vamos pensar o seguinte: de forma geral, quanto mais concorrência, quanto mais opções, quanto mais pluralidade, sempre necessariamente melhor, porque a gente tem aí um arsenal, um cardápio de opções, uma variedade, uma diversidade que nos permite enriquecer a todos nesse processo de troca. E outra coisa importante, bem, e ao haver essa variedade, surge uma questão que é muito antiga. Será que, tendo diversas fontes possíveis, faz algum sentido tentar controlar aquilo que pode ser falso? Os liberais classicamente dizem que a resposta aí é não. E há também uma questão muito profunda e filosófica por trás. John Stuart Mill já dizia no seu clássico sobre a liberdade: impedir que uma opinião seja ouvida porque tem a certeza de que é falsa é estar a partir do princípio de que a sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. Todo silenciar de uma discussão constitui uma pressuposição de infalibilidade, ou seja, a ideia de que você não pode falhar, né? Que você é perfeito, que você é dono da verdade, que você atingiu a iluminação e vai revelar para a humanidade qual que é a verdade com V maiúsculo. Voltando a Stuart Mill, todas as épocas albergaram muitas opiniões que épocas posteriores declararam não apenas falsas, mas também absurdas. E é igualmente tão certo que muitas opiniões agora correntes serão rejeitadas por épocas futuras, tal como acontece que muitas opiniões outrora correntes são rejeitadas pela época presente. E aí eu acho que a gente pode recorrer a diversos exemplos da ciência, né? A gente pode pensar em como físicos já foram perseguidos pela igreja, como ideias que são correntes, que são majoritárias, que são tidas como certas pela maioria, muitas vezes são desafiadas pelo surgimento de uma nova perspectiva e as pessoas reagem a isso com violência, com o ímpeto da censura, com o ímpeto de considerar aquilo absurdo. E por mais que muitas vezes a maior parte das pessoas ache que aquilo é absurdo, que aquilo é deliberadamente falso, talvez todos estejam errados e aquela pessoa excêntrica esteja trazendo uma contribuição que ainda não foi devidamente compreendida. Então, se isso é verdade, se é verdade que nós podemos avançar com opiniões que hoje são exóticas, são minoritárias, são entendidas como falsas ou erradas em função de um determinado enquadramento social, e isso pode se transformar, logo nós não podemos aceitar nenhuma possibilidade de censura, de tentar ter um controle tecnicista do que é a verdade. A própria ciência não trabalha com o regime da verdade, né? A ciência trabalha com um processo contínuo de conjecturas e refutações. A gente sempre vai buscar um aperfeiçoamento. E como seria possível conceber um tipo de regulação que tente tratar do mérito das questões, conseguindo separar de forma minimamente segura aquilo que é absurdo deliberadamente e que não faz razão de ser, e aquilo que talvez seja excêntrico, mas que talvez seja constitutivo de um consenso futuro. É impossível fazer esse ajuste fino. Logo, é muito perigoso, é muito arrogante, é muito antiliberal tentar impor um controle central sobre isso. É muito mais legítimo, é muito mais rico para a sociedade, para o progresso e para o conhecimento humano que as diferentes perspectivas possam ser postas à prova, que possam circular livremente na sociedade para que as pessoas tenham a possibilidade de avaliar o que é certo, o que é errado,
o que é fake news ou o que é notícia verdadeira e de qualidade. E é justamente aí onde reside o maior desafio para a liberdade de expressão da nossa geração, porque para a existência do livre mercado de ideias, para usar a expressão cunhada por John Stuart Mill, existem pré-condições necessárias. Uma delas é a não existência de fraudes. A fraude não é uma forma legítima da liberdade de expressão. Basta pensar na implicação que isso teria, né? Porque um acordo, ao ser celebrado, precisa que duas partes pactuem os seus termos. Se o João promete a José entregar bananas, não pode entregar abacates e depois dizer que se trata de liberdade de expressão. As pessoas precisam pactuar os termos das relações e elas precisam ser seguidas. Os contratos devem ser celebrados, ou estaríamos lidando não de um ambiente de liberdade mútua, de liberdade individual, onde cada indivíduo tem a sua liberdade respeitada. Estaríamos lidando com a imposição do arbítrio de um sobre o outro, daquele que frauda sobre aquele que é fraudado. Isso não é, portanto, um exercício legítimo da liberdade de expressão. A fraude. Isso se trata, no fim das contas, de uma variação da violência, porque eu estou subordinando a vontade alheia ao meu capricho. Outra questão muito relevante. A gente falou sobre como é preciso ter na sociedade um ambiente de livre circulação de ideias, para que as ideias possam ser devidamente apreciadas na sociedade. E será que não existem pré-condições necessárias para que essas ideias circulem? Será que, por exemplo, num ambiente marcado por ameaças, por medo, onde as pessoas se autocensuram, será que existe de fato um livre mercado de ideias? Eu diria que não. A gente não pode falar em liberdade quando as pessoas estão com medo de simplesmente se manifestar. E aí eu acho que está o desafio que precisa ser encarado nas redes sociais. Em outras palavras, o grande debate que deveria estar sendo travado não é sobre fake news, porque o que está em debate, o que deveria provocar a nossa atenção, não é se o mérito de determinado debate está indo para o caminho da verdade ou para o caminho da mentira, até porque quem é o dono da verdade para definir qual é o caminho da verdade da mentira? Essa é uma vereda muito perigosa, como eu já falei. O que deveria estar chamando a nossa atenção é o fato de termos milícias digitais organizadas, articuladas, financiadas com o deliberado propósito de fraudar o ambiente de livre troca de ideias, de fazerem linchamentos virtuais, de promoverem assassinatos de reputações e, desta forma, minarem as condições básicas para o funcionamento do livre mercado de ideias. E aí vale retomar aquela distinção que eu fiz entre a liberdade de crítica, todos devem ser livres para receberem críticas e fornecerem críticas, e o ataque deliberado, o ataque aos fundamentos basilares das regras do jogo. E aí vamos fazer uma analogia. É basicamente, eu lembro quando, durante os governos petistas, a gente recebeu no Brasil a ativista cubana Yoane Sanches, e ela veio ao Brasil fazer uma série de palestras e, infelizmente, foi recebida de forma extremamente desrespeitosa como ataque à sua liberdade de expressão, porque ela veio ao país fazer palestras e participar de debates e eventos públicos e, em muitas ocasiões, ela foi impedida de falar por claques organizadas que foram até os eventos com o deliberado propósito de impedi-la de falar, de ficarem todos gritando ao mesmo tempo no momento em que ela fala. Ontem, eles voltaram a hostilizar a blogueira que participava de um debate sobre direitos humanos em Feira de Santana. Aos gritos de "Viva Fidel" e "traidora", os manifestantes conseguiram impedir a exibição de um documentário que tem a participação de Sanches. Até o pacato senador petista Eduardo Suplicy, que tentava acalmar os ânimos dos militantes, acabou perdendo a paciência. E aí veja a sutileza. Quando alguém grita isoladamente, o grito pode ser isoladamente uma manifestação de liberdade de expressão. Mas quando várias pessoas se articulam e gritam ao mesmo tempo com o deliberado propósito de calar a voz do qual eles discordam,
isso já não se trata mais de liberdade de expressão. Se trata, afinal de contas, da impossibilidade da expressão alheia. Não existe liberdade de expressão quando o meu propósito, o meu objetivo é calar a outra voz. Isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é a própria opressão da liberdade, o próprio ataque à liberdade de expressão. Em um evento privado, é fácil perceber que cabe ao organizador estabelecer as regras mínimas de convivência para que partes do debate e o público sejam capazes de trocarem suas ideias, de compartilharem ali no evento uma boa experiência humana. A quem cabe a responsabilidade nas redes sociais? Sobretudo às plataformas. De fora é fácil apontar os dedos e jogar as pedras. Diferentemente dos eventos presenciais privados que acontecem há milhares de anos, as redes sociais são um fenômeno novo do qual ninguém tem exatamente as respostas sobre quais são as melhores regras hoje mais eficientes para que elas funcionem da forma mais produtiva possível. Justamente por isso, a gente precisa de concorrência, pluralidade e possibilidade de testar diversas formas de experiência. A gente não precisa de uma autoridade centralizada ditando as respostas por nós. A verdade é que em todo mundo ninguém tem as respostas definitivas sobre como prover as melhores condições para que as redes sociais sejam um ambiente saudável. O que a gente precisa é ampliar a conversa e o diálogo sobre isso. A gente precisa testar novas possibilidades, novas ferramentas, e esse teste demanda liberdade e não controle central.